Mulheres à Sexta, mais uma vez, fazendo a live da estrada. A gente está a caminho de Los Angeles, né? Porque é o feriado de Passover, esse final de semana. E cai tudo junto, né? Semana Santa, Passover, todo mundo está comemorando tudo junto. Tá um espetáculo aqui. Mas eu queria dizer que é um prazer imenso receber a Paula, né? Na verdade, quem passou o contato da Paula para nós foi a Arilza, né? E, aliás, gostaria de pedir desculpa, Arilza, no primeiro parágrafo do que a gente escreveu aí, tá Alzira, mas a gente sabe que é você, Arilza e Laís, que descobriram a Paula aí, né, jogando basquete, mas eu não vou me alongar muito nas apresentações da Paula. A gente fez um blog dela que está disponível, né, no www.mulheresasexta.com.br, e temos algumas informações lá, né. Aí tá a Luciana, tudo bom, Lu? Bem-vinda, querida. Bem-vindo todos que estão aqui com a Paula. Tem um trabalho bonito, muito bonito aí com Além das Flores, que a gente vai conversar hoje, né? E eu vou começar pedindo para você falar um pouquinho de você, Paula, porque a gente tem blog, a gente tem coisa e tudo, mas nada como a pessoa, né, dona da própria vida, assim, começar a falar sobre ela mesmo, né? Então, vamos lá. Eu penso, boa tarde, prazer, né, estar conhecendo você, tenho acompanhado, falo sempre com a Arilza, né, a Arilza me adotou aos 16 anos, né, aquela menina que não tinha medo de ir à padaria sozinha e, de repente, se vê em Santo André, contratada como armadora para disputar um campeonato paulista pela Pirelli, né, então foi um divisor de águas. Então, o basquete, ele me apresentou para a vida, né? Eu penso que a quadra, ela é um pontapé inicial para tantas outras habilidades e tantas outras coragens que a gente precisa desenvolver, né? Então, o basquete foi o início de tudo. Fui para Santo André, estudei, era sempre pontual o estudo, né? Então, isso com a Arilza era muito pertinente, isso, a quadra e o estudo, andar juntos, é possível, né? Então, eu realmente entendi, acatei isso, entendi que isso seria fundamental para que as duas coisas funcionassem bem. Então, estudei, fiz a Faculdade de Belas Artes em São Paulo, hoje professora na rede estadual. E como educadora, o basquete me norteou, me disciplinou muito, né? Meus filhos que o digam, essa disciplina, essa organização, essa superação, essa coragem para acreditar que as coisas podem acontecer para a gente também. E eu entendo que o estudo, a formação acadêmica, seja ela técnica, seja ela superior, ela é de suma importância para o empoderamento, porque todos temos o poder, né? E eu penso que, enquanto educadora, eu posso despertar esse poder. Então, eu associo muito o que eu aprendi no basquete, o que o basquete me deixou de herança. Eu coloco isso no meu trabalho, coloco isso na minha vida. E o Muito Além das Flores, né, é uma eletiva, eu sou professora da Escola PEI, né, que é a Escola de Tempo de Ensino Integral. Ela tem uma área diversificada, que é a área chamada eletivas. É onde professores de áreas diferentes se colocam para formar um conteúdo diferenciado. E tem uma professora chamada Mariana Cabreira, da qual eu tenho um maior carinho. No horário de almoço, nós conversando, um desconforto em ouvir a fala, principalmente das meninas, de ensino médio, que elas deveriam terminar o terceiro e já ir morar com o namorado, porque não aguentavam mais ficar dentro de casa. E aí nós achamos uma perspectiva tão pequena, uma perspectiva tão rasa, diante do que o estudo pode oferecer a elas, né? E aquilo gerou um incômodo, tanto em mim como na Mariana, professora de Sociologia. E a gente começou a nascer ali, o Muito Além das Flores. Vamos apontar. Mas vamos voltar lá nessa prática do basquete, porque você aí foi
iniciada por duas gigantes, né, que a gente chama duas gigantes do basquetebol feminino. Uma é a Laís, né, é uma das mulheres a sexta, das mulheres de bronze, né, trouxe o primeiro bronze para o Brasil, e a Arilza, né, duas figuras muito fortes, né, e você diz aí, foi elas que me descobriram, e elas são, né, essa coisa de ser um modelo de vida, né, que aqui nos Estados Unidos a gente chama de role model. E a gente estava até discutindo outro dia, né, e eu estava conversando até com a Thaís Saraiva, que está aí, muito obrigada, Thaís, por estar nos prestigiando, que é a dona da agência, que faz o trabalho do Mulheres à Sexta. E também tem uma outra pessoa aí, que a gente conversou muito sobre o role model, né, que é a nossa juíza, né, da FIBA Black, a nossa Andréia aí, está aí nos prestigiando também. Obrigada, Andréia, por estar com a gente. Mas esse papel do role model, né, assim, do papel, do modelo, da pessoa, né, e que você traz junto com você, né, hoje, né, você não continuou o basquete, mas você foi para as artes, né. Então, assim, quais foram as outras pessoas que te influenciaram nessa época? Bom, eu comecei na escola com 10 anos, escolinha de basquetebol. Uhum. Eu me lembro que nós tínhamos duas opções, a educação física e o basquetebol. O basquetebol eu olhei, meu pai sempre me levava muito aos jogos aqui em Catanduva, né, que nós tínhamos em Higienópolis, que era demais, né, e olha a minha opção pelo basquetebol, eu falo que tem coisas que a educação física tinha que pôr uma sainha, eu odiava aquela sainha. Eu odiava aquela saia. E tinha que virar cambalhota, a saia abria que nem uma margarida. Aí eu falei, eu vou pro basquetebol. E no primeiro momento, no primeiro toque na bola, falei, é aqui que eu quero ficar. E eu já era, acho, muito competitiva, né? E só que eu não era grande, eu tenho 1,67 m. E aquilo me desafiava em relação às outras meninas, porque eu era menor. Então, eu acho que já despertou em mim ali uma competitividade, que eu deveria provar que tamanho é documento, né? Então, eu comecei na escolinha, fui para o Mini, do Clube Recreativo Higienópolis, a minha técnica foi a Vilma Rejane, de São Bernardo, hoje, e caíram, né? Duas mulheres gigantes, como você disse, e falaram para mim, a gente quer você com a gente. E ali, eu olhar aquelas duas mulheres ali, elas são gigantes, né? E eu acho que serviu muito de espelho na minha formação como mulher mesmo, de que a mulher é forte, de que a mulher ela pode ser independente, ela pode gerir a própria vida, ela pode ser o que ela quiser. Então, eu acho que ali já foi plantado através a sementinha, da Laís e da Arilza, esse empoderamento, né? Dentro de quadra. E o tamanho da Laís, ela era um pouco menor que eu. Tá aí. E uma gigante, né? Então, então e além delas, você teve outras mulheres que foram assim seus ídolos, foram, sei lá, os seus modelos de vida, que você queria ser igual, e como é que você foi formando essa coisa, né? Porque além das flores, é um projeto feminista muito doce, né, também, né? Então, assim, tem um lado forte do empoderamento, mas também tem um lado sutil, né? Que quando a gente pensa em flor, a gente pensa em beleza, pensa em sensibilidade, sem perder a força, né? Eu diria que ser mulher é ser belo sem perder a ternura, digamos assim, né? Sim, bom, primeiro a mulher inspiradora na minha vida foi a minha mãe. Minha mãe é uma mulher muito forte. É uma mulher que ela é o eixo da nossa família, né? Então, eu acho que eu já tive essa sorte de ter uma dessas dentro de casa, né? E aí, depois eu tive contato com a Vilma, Laís, Arilza, e aí você vai fazendo uma junção de todas, né? Mesmo em Santo André, mulheres do atletismo, mulheres do ciclismo, essas mulheres, aí você eu conheci a história de Joana de Ângeles,
Uhum. né? Eu conheci a história de Joana de Ângeles e era uma Sim, doçura. E ela, de repente, enfrenta tudo aquilo para proteger outras mulheres. E aí, sim. lendo, 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 eu encontrei uma frase assim, que toda vez que uma mulher se posiciona para defender outra mulher, mesmo que seja sem tanta pretensão, ela está defendendo todas as outras. Aí eu Uhum. falei, peraí, eu sou educadora. Eu estou entre essas meninas sem perspectiva nenhuma. Eu tenho tantos exemplos de mulheres que venceram ao meu redor, eu preciso fazer a minha parte. Uhum. Então, muito além das flores, mostra também, como você disse, é um projeto doce, porque o feminismo, ele tem aí uma característica que falta as pessoas compreenderem que o feminismo ele só nasceu, ele só existe porque tínhamos aí estruturalmente o machismo. Senão nós não precisaríamos do feminismo. Ele só veio para igualitar, para deixar isso. Opa, peraí, nós também existimos, nós também devemos falar, a gente sente, a gente Uhum. precisa, né? Então, o Muito Além das Flores, ele mostra, assim, a força, o empoderamento feminino, mas mostra que é desmistificar o feminismo. Uhum. Mulher tem que ser grosseira para ser forte. Mulher tem que bater na mesa para ser forte. Não, você pode Uhum. ser doce, você pode ser delicada, chorar, né? Uhum. E se posicionar. Então, e eu falo isso entre os meus colegas mesmo de trabalho, professores já adultos, Uhum. essa história de feminismo, as meninas. Por quê? Porque entende o feminismo como aquela mulher bruta, aquela mulher briguenta. Então, o meu trabalho também gera em torno disso, que não é isso, Uhum. né? E que foi também uma semente plantada, né, na cabeça das pessoas e na cabeça das crianças, na cabeça, que era para ser contra, né? Vamos ser contra porque você está, tipo, a partir do momento que você começa a gritar pelos seus direitos, que você começa a segurar bandeiras, que você começa, é como se existisse uma falácia, né, que te inferioriza. Mas antes da gente entrar nisso, eu queria que você falasse para mim como que é o projeto. Por exemplo, uma eletiva, né? As alunas escolhem fazer essa aula e isso virou um projeto que virou um grupo ou é só uma aula? Na verdade, são 2 aulas semanais, né? Numa escola que entramos às 7 da manhã, saímos às 16. E a cada 6 meses troca-se as duplas de professores. E entram temas novos, por exemplo, eu já fiz uma eletiva com professor de matemática, onde eu aplico a arte através Uhum. da matemática. Então, é um trabalho diferenciado. O Muito Além das Flores, ele começou com arte e a professora de sociologia. O que Uhum. aconteceu? Estávamos naquela volta híbrida, de pandemia. E então, o aluno não poderia estar escolhendo. Por medidas de segurança, dividiram-se em salas. Uhum. Então, começaram pelos terceiros séries do ensino médio a escolher. Então, a terceira série já nos escolheu daí, porque acho que o tema Uhum. despertou alguma Sim. curiosidade. Então, meninas e meninos, né, Uhum. participando. E a mudança é notória. Agora, Sim. com a volta, o aluno se inscreve, como se ele fosse se inscrever a participar de uma determinada eletiva. Então, agora eu tenho alunas e alunos do primeiro, segundo e terceiro. Então, o aluno escolhe estar ali, naquele momento. Sim. Só que ela é semestral. E nós já Ah, estamos na entendi. terceira edição. Ó, que legal. E como que é o currículo, assim? Como é que é o programa da disciplina? O programa ele envolve um aprendizado diferenciado entre 2 professores de áreas diferentes. Então, por Uhum. exemplo, eu sou de arte, eu sou da área de linguagem. Nenhum professor de língua portuguesa, inglês ou coisa assim deverá estar comigo. Eu tenho que estar numa área de humanas ou de exatas, para Ah, que legal. realmente a Uhum. gente ser bem criativo, Uhum. ensinar essas habilidades, esses conteúdos de uma forma diferente, Uhum. E né? quais os conteúdos que vocês abordam, assim? Olha, a gente, na eletiva, primeira coisa, o que é o feminismo, né? Então, inclusive, nós tivemos meninas que chegavam com falas assim, horrorosas sobre, né? Ai, minha mãe Uhum. não pode nem saber que eu tô aqui. Minha mãe não pode nem saber que eu estou aqui. Então, assim, o histórico.
E aí tivemos a ideia, tanto eu como a Mari, vamos criar um Instagram para que outras salas tenham acesso a esses conteúdos. E Uhum, aí começou colegas. Eu tenho amiga psicóloga, eu tenho amiga advogada, que, pô, Ana, que uhum, legal! uhum, Um professor de história, o Tiago, gravou uma aula incrível sobre. Então, a gente começou com parcerias e compartilhar esses aprendizados com diferentes professores de áreas, de segmentos diferentes. Então, uhum, tanto na aula, nós fazemos trabalho de pesquisa, passamos filmes. Essa semana mesmo, eu tenho uma irmã, ela é maquiadora profissional, ela uhum. foi falar e advogada, então ela foi falar da trajetória dela como estudante de direito e como ela foi parar na área da maquiagem, da autoestima, que é possível, através do técnico, se empoderar, ser independente financeiramente, é colocar ali sementinhas de que elas podem Sim. gerir a própria vida. Então, esses são os nossos conteúdos de Uhum, autoestima, de direitos. A gente faz roda de conversa, onde essas meninas começam a colocar ali pontos de violência, uhum. de abuso. E dentro desses depoimentos, trazer pessoas que orientam, apoiam e possam estar acolhendo essa menina. Sim. Então, eu penso que esse trabalho ele já está tomando um formato de... Ele é uma eletiva, agora ele é um projeto. E eu Uhum, estou acatando, isso está crescendo, está pegando uma proporção que eu me assusto. Mas eu tenho essa obrigação, eu entendo que eu uhum. tenho que contribuir com isso. Você sabe que aqui nos Estados Unidos, né, claro que décadas atrás, uma professora começou com uma disciplina eletiva de Ethnic Studies, por causa do racismo, e hoje uma área dentro da universidade, né? E assim, outras pessoas também começaram e acabou sendo estudo das mulheres e etc. Mas é interessante você pensar que assim, você começa um projeto a partir de falas de alunas que a única perspectiva que tem é sair para morar com o namorado depois do terceiro ano, né? A que você atribui essas escolhas, né? Assim, observando as suas alunas, é claro que você não vai falar do Brasil inteiro, Uhum. mas você vai falar dessas suas alunas do interior de São Paulo, né? E que estão aí dentro da sua escola, né? O que você atribui isso, essa falta de perspectiva de futuro, de um futuro melhor, ou, sei lá, de estudar, ou de trabalhar em coisas diferentes, entendeu? Ao invés de, assim, só casar e pronto, sair de casa, né? Sim. A nossa clientela, embora a nossa escola esteja localizada num bairro de classe média, né, alta, Uhum, essas meninas, esses jovens que chegam até nós, eles vêm da periferia. uhum, E são jovens que muitas vezes já estão tentando entrar no mercado de trabalho para contribuir, inclusive, com a comida dentro de casa. Então, eles vêm de uma realidade muito dura. E eles vêm repetindo. É muito comum a gente perceber isso. A menina repetir a história da uhum, mãe, né? sim, uhum, Então, essa escola de tempo integral, ela é um divisor de de águas nessa família, porque a mãe não teve essa possibilidade. A mãe sim, não teve acesso a essa informação, porque ali a gente fica 9 horas com eles. Olha, eu falo que eu fico, eles comigo, eu com eles, eu fico mais com eles do que com a minha família, uhum, né? Então, é muito comum, eu atribuo a repetição, tanto do menino repetir, né, posicionamentos e falas do pai, e a uhum, menina repetir essa história da mãe. E uhum, aí, e mãe é muito importante para essas meninas. É o contexto que ela vive, então ela entende que é isso como o único caminho. E uhum, aí, nessa eletiva, quando eu ouço isso, quando a gente começou a ouvir isso, falou, peraí, tem mais, elas podem mais, a escola está oferecendo mais. Elas uhum, podem, inclusive, melhorar a relação, porque às vezes cresce ouvindo o pai ofender a mãe, minimizar o valor da mãe. E elas uhum. começam a entender que isso é certo, que isso é normal de um relacionamento. É, E os meninos também.
Às vezes uma fala que eu sou muito atenta a isso. Uma fala, uma brinca. Ai, tô brincando. Não. É de parar a aula, para a aula. Peraí. E não precisa estar na Uhum. letiva para eu fazer isso. Sim. Então eles ficam bem É. espertos comigo, Uhum. entendeu? É porque é aquela coisa, né? Isso é comum, mas isso não é normal. Isso é É comum, acontece, mas não pode ser normal, né? isso. Eu É. lembro, É. eu lembro outro dia numa sala de aula, um menino fez uma brincadeira com a menina, aí o outro falou assim: ó, se você está na aula da Ana, cuidado com o que você fala. É porque você começa a ouvir, né? Eu fico pensando porque nós tivemos várias lives com técnicas de basquete em que o que mais comum é a menina sair, né, parar de fazer atividade física ou parar de jogar, porque ela tem que trabalhar ou porque o namorado não quer que ela trabalhe ou que ela, né, continue. E aqui nos Estados Unidos acabou de sair uma pesquisa. Tem uma pergunta aqui, eu queria fazer um pin aqui para não esquecer, peraí. É da Cleide. Mas é uma coisa que acontece muito aqui nos Estados Unidos, a diferença entre as meninas que vêm de famílias, né, latinas e a diferença das meninas americanas, né? Porque entre as meninas americanas existe uma coisa, assim, eu estou falando holisticamente, claro que tem suas diferenças, né? Mas, assim, por isso eu falo, o americano é muito individualista e muito competitivo, né? E as crianças, elas já vêm nessa batida, assim, eu tenho que ser melhor, eu tenho que ter uma coisa melhor, porque o entendimento do sonho americano é exatamente esse, né? Eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive, então eu tenho que estar melhor do que eu estou hoje, né? Eu tenho que ser melhor que os meus pais, né? Porque os meus filhos têm que ter aquilo que eu não tive, enfim. E as meninas latinas, o que diferencia muito é a perspectiva dos pais. Os pais esperam, né, que as meninas vão trabalhar assim que acaba a faculdade, ou assim que acaba o segundo grau, assim, não precisa de faculdade, não tem dinheiro para pagar a faculdade, eles nem procuram absolutamente nada em termos de subsídio, de escolas e etc., né? Mas vendo, assim, o seu projeto, né, que é um projeto que você tem meninos e meninas dentro dele, e você aborda, né, conteúdos, né, como feminismo, como equidade e tal, como que os meninos respondem, e aí vão responder a idade, qual que é a idade Sim. desses jovens que você Entre atende? 15 e 17 anos, é o ensino médio, né? Primeiro, segundo e Uhum, terceiro série do ensino médio. Então, varia entre 15 e 17, já completando 18. tá. Quantos meninos você tem hoje em sala de aula? Olha, meninos, na primeira edição era 40% meninos e 60 meninas, até por causa Uhum, da turma, né? Na segunda turma também, foi outro terceiro do ensino médio. Esse ano, como misturou tudo, né? Eu uhum, tenho dois meninos e 32 uhum. meninas, Que seria né? ótimo se tivesse 30 meninos também, né? Pois é, mas 60 aí. acontece, então, É. isso ainda me mostra, me aponta que existe um. Ah, você tá lá com as meninas, né? Entre eles. Mas o que que acontece? As meninas, elas compartilham, elas replicam. Então, Uhum, mesmo eles não vindo, eles uhum, terão que tomar um cuidado com elas. uhum, exatamente. Agora me fala uma coisa, você é mãe, né? Eu Só. sou mãe de menino. Então, eu sempre me pergunto o seguinte, assim, o que será que as mães falam para os meninos que elas não falam para as meninas? Ou será o que elas falam para as meninas que elas não falam para os meninos? Porque, por exemplo, eu me lembro que na minha casa, meu irmão não lavava a louça, né? Eu e a minha irmã tínhamos que lavar a louça e nós tínhamos que esquentar a comida para ele, porque nem comida ele esquentava, entendeu? Então, e assim, e parece que as coisas não mudaram, sabe? Porque o que a gente tem percebido é que as mulheres acabam criando meninas, né? E meninas machistas. Sim, sim.
Eu abro mais, eu abro. Uhum, Existem ainda no meu ciclo, né, profissional, professoras machistas. uhum, É tão estrutural que ela é incapaz de observar que não é assim. Então, eu tenho um casal de filhos, né? uhum, Eu sempre falava assim, para o Michel, né, o mais novo, eu estou te educando para ser um cavalheiro. Então, eu não quero que você procure como companheira uma lavadeira, uma cozinheira, uma passadeira. Eu quero que você escolha uma companheira. Então, você pode contribuir com o teu trabalho, não te faz menos que ela. Pelo uhum. contrário, né? É um acessório, é um plus, né? É. O homem, assim, é um plus, né? Uhum, E o homem sempre com ele, mesmo com os amigos dele, quando vinha aqui em casa, que o homem, a educação, eu como mãe, eu acho que todas as mães deveriam educar os seus filhos feministas, até na uhum, questão de respeito ao outro, respeito à companheira, porque hoje a mulher moderna trabalha, ela paga as contas junto com o marido. Por que o uhum. homem moderno não pode pagar as contas junto com ela e contribuir com ela dentro de casa? E eu falo Exatamente. isso É. para os meninos também na escola. Uhum. Assim, nós vivemos diferentes realidades, né? Eu sei que no Brasil agora tem muitos homens que estão em casa cuidando dos filhos, e a mulher é que está lá fora, né? Trabalhando, está fora de casa e tal. E agora, tem uma moçada no Brasil que me assusta um pouco. Não sei se você percebe isso aí, mas é uma moçada que me assusta um pouco pela alienação a essa preocupação com a igualdade, com a justiça social, né? E que, assim, ou não deixa você falar, não é? Que é um princípio autoritário absurdo, né? Ou não deixa as pessoas falarem que tem uma ideia contrária, uma opinião contrária, ou ridicularizam, né, quem está falando sobre essa coisa de justiça social. Você tem essa experiência na escola? Olha, nós temos E o como que que vocês direcionam, na verdade, isso? o direcionamento ele é sempre de discussão, abrir para discussão, sabe? Eu acho que quando a gente percebe uma fala, um gesto, uma conversinha aqui, uma discussão ali, é a hora realmente de parar e vamos conversar sobre isso. Até porque hoje com essa tecnologia, que todo mundo fala, o jovem é tecnológico, ele não é tecnológico. Uhum, Ele engole aquilo sem mastigar. Então, uhum, ele não uhum, se apropria realmente de política, de justiça social. Ele não se apropria, ele reproduz. É pum, compartilha, pum. E ele não tem esse filtro. Então, entendi. ele não tem. Então, cabe a nós, né, com muito cuidado, sem posicionamentos políticos, nada, porque a gente, como educadores, eu penso que todos nós educadores, nós temos que levar o jovem a ouvir, a entender e a tirar as conclusões dele. Uhum, Porque o que peca em alguns educadores e algumas formas de abordagem é você falar a tua opinião e como ele engole e reproduz, ele repete. o que vira uma doutrina, né? Isso, Ao invés de isso, uma repete. conscientização, né? Exato. Então, eu, enquanto educadora, mesmo no projeto, mesmo nas minhas aulas de arte, que às vezes a gente aborda determinados períodos da história e tudo mais, essa alienação, e ela, olha, pós-pandemia, que essa molecada está voltando agora, eu confesso que realmente tá um desafio. Está um Uhum, desafio gigante no desinteresse a entender o que está acontecendo. Eles se, uhum, eles estão doentes simplesmente nesses grupos de conversa. Ah, eles são não são, não são, né? Então, enquanto educadora, eu penso que se tiver professores aqui nos vendo, nos ouvindo, eles entenderão esse sentido desse desafio da qual a gente está passando de trazer o aluno para o presencial, olho no olho. Está muito uhum, difícil. Então, e essa chuva de temas
distorcidos, até preconceituosos, simplesmente eles repetem. Então, enquanto Sim. educadores, eu acho que a gente tem uma missão bem grande pós-pandemia, porque eu creio que agora descortinou, né? Uhum. Descortinou. Agora vamos voltar, vou perguntar agora, como você é uma educadora e você está aí trabalhando com essas crianças e está trabalhando com arte e tal, né? E já há um tempo, né? Então eu acho que a gente tem a mesma idade. Você sentiu falta do Brasil ter tido uma educação para a democracia? Sim. Hoje, com o amadurecimento profissional, mais atenta a todos os gestos, sim. Até porque eu tenho sentido, enquanto profissional, uma desumanização da educação. São metas, são números, são resultados. Então, a educação, eu sinto que ela entrou, muito, muito, e se esquece do lado humano, né? Então, a democratização, o lugar de fala, o lugar de vamos refletir, o que é isso de fato? Uhum. Nós entramos, eu penso que com a pandemia, nós entramos num negócio de planilhas, de dados, de índice, que no meu olhar não mede o humano que está ali com a gente. Uhum. Né? Então, eu não sinto essa democratização em alguns pontos na educação atual, que é realmente entender o que é que está acontecendo, deixar a gente ser ouvido enquanto educador, porque vem muita coisa de quem não está dentro de uma sala de aula, de quem não está ali com o jovem, de quem não está ali tentando desenvolver determinadas habilidades que serão importantes para o conhecimento, para o crescimento acadêmico dele. E vem, e aquilo desumaniza, né? Uhum. E, então, a democratização, ela está se perdendo. Uhum. E você diria que o feminismo é um projeto democrático? Deveria. Ele deveria. Uhum. E no além das flores, assim, agora, né? Você trabalha essa conscientização para a democracia, né? E o feminismo mesmo como um projeto democrático, né? Que você tem ideias e existem as políticas, né? As políticas de feminismo, as políticas de igualdade, as políticas agora que a gente brinca, né, com esse termo equidade e igualdade, né? Ou igualdade de oportunidades, enfim. Como é que vocês abordariam isso, se vocês fossem abordar hoje, por exemplo? Eu penso que ele já é intrínseco no projeto. A democracia, ela deve já estar ali, não sendo, olha, é democrático. A democracia deveria ser algo natural. Uhum. Ela já vem com a estrutura do projeto. Porque quando um não opina, quando o outro não tem o direito, eu já não estou sendo democrático. Uhum. Quando eu não acato a opinião do outro, tento mudar a minha, ou não, ou apenas respeitar, eu não estou trabalhando a democracia. Então, o projeto, e acho que todo espaço acadêmico, ele tem que ser de democracia. Uhum. É isso que enriquece as divergências, os novos pontos que de repente eu não tinha pensado, porque ninguém é único, ninguém é de uma opinião única e certa. Não existe 100% nada. Então, eu penso que no projeto, na educação, no basquete, a democracia ela tem que ser estrutural. Dentro de um lar, ela tem que ser. Ela tem que é parte, né, do nosso projeto aí. E que a gente briga tanto para defender, porque assim, todos os movimentos, né, que a gente entende e que busca esse respeito pelo ser humano, esse respeito por ouvir todas as vozes, né, de entender que não somos iguais, somos diferentes e por isso apreciáveis,
né? A Exato. gente, há muito tempo a gente já desiste, assim, essa ideia de um melting pot, ó, todos somos iguais. Não, nós não somos iguais, nós somos diferentes, precisamos ser respeitados na nossa diferença e sermos apreciados por oportunizar tanta diversidade, né? Tanto aprendizado, tanto aprimoramento. A gente veio no mundo para ser uma pessoa melhor, né? Para aprender. Então, assim, você que leu, né, a vida da Joana de Ângeles, né, me parece que você é uma pessoa espiritualizada e tal, né, o que você veio fazer aqui? Qual que é a minha missão aqui? A sua missão aqui é única, ser uma pessoa melhor, melhora, não é? Senão você Sim. vai voltar, E é isso. não Eu é? sempre falo para amigos e para os meus alunos e para os meus filhos, eu falo que a beleza está na diferença. A beleza está em discordar, Uhum, né? Então, a democracia é algo que eu não aponto, ela é intrínseca, né? E como a gente diz, a gente veio para melhorar. Então, eu estou praticamente encerrando a minha carreira acadêmica com essa compreensão humana. E ninguém é forte o tempo todo, ninguém é fraco o tempo todo, ninguém é perfeito. E as meninas e os meninos, os jovens e nós adultos, eu falo que eu mais, quando eu ensino, mais eu aprendo. Quanto mais eu falo, mais é para mim que eu estou falando. Então, quando eu E falo, qual, e qual que é o conteúdo aí que vocês abordam que mais dá discussão, que é o mais, assim, né, contraditório, quer dizer, que as crianças ficam malucas aí. quando já aconteceu, por exemplo, eu coloquei aquela música Amélia, que era mulher de verdade, Uhum, né? E aí a gente vai lá no período da Grécia e a gente conta que já vem vindo de lá, que a mulher de verdade é a que lava, que passa. E aí os meninos, mas eu ajudo minha mãe. Aí eles, engraçado que eles já vêm na. Eu não sou essa pessoa. uhum, Eu ajudo minha mãe e outro, olha, eu faço a comida na minha casa. E eu percebo nos uhum, meninos, principalmente quando a gente tá meninos do terceiro, que são um pouquinho 17 anos, o uhum, orgulho já de se posicionar falando uhum, para as meninas, escuta, eu faço. Então, a gente percebe que está florescendo isso, né? sim. Então, sai esse debate, ou se não, quando as meninas falam assim, porque tem algumas meninas que exageram, então a gente tem que trazer. Não, a gente manda e vocês obedecem. Aí eu, não é assim. É bem assim. Aí outro dia uma menina falou assim, professora, você não vai acreditar, eu tive que ter uma conversa com o meu pai. Eu falei, o que que foi? O irmão dela, inclusive, foi nosso aluno. Tinha a louça do jantar para limpar, e meu pai falou assim, Vivian, vai lavar a louça. Ela falou, pai, mas o meu irmão foi o último a jantar. Não, mas quem lava, mas é homem que é menina que lava a louça. Ela falou, não, pai. Aí entrou aquela, não, o meu irmão é muito capaz de lavar a louça. E não lavei, professora. Ai, meu Deus. Olha, Eu olha a falei, vocês poderiam ter confusão que você compartilhado está lá. arrumando. Eu falei, você poderia ter falado assim, então vamos lavar juntos. É, Não é exatamente. quem manda e quem obedece. Vamos fazer juntos, né? Então eu preciso, porque nessa faixa etária deles, eles são muito, muito, Uhum. né? Eles são intensos, né? Tem tudo aquilo que os favorece, né? É extremamente intenso. Então, lavar a louça, por exemplo, não é uma coisa que me favorece. Mas é uma discussão que eu queria perguntar para vocês, se vocês têm, com relação às mulheres na ciência. Sabe, a gente fez uma série aí, né, de basqueteiras cientistas, né? Aí eu estava falando assim, eu vou inaugurar a série com a Paula das basqueteiras artistas, né? Acadêmicas, mas na parte das artes. Mas vocês falam com as meninas sobre isso? O que elas acham quando elas ficam sabendo uma história, por exemplo, como de Lamar, que foi uma atriz, foi produtora musical e foi cientista também, né? Então, se vocês falam sobre isso? Sim, nós tivemos no ano passado, no último semestre, a culminância. A culminância é um dia onde a escola para que esses grupos se apresentem. Então, Uhum, um grupo visita o outro, né? E a nossa culminância foi exatamente isso. Elas deveriam pesquisar mulheres da qual elas despertaram uma admiração.
Poderia ser da família, da área da ciência, da área da educação. Eu deixei assim, livres. Então, elas pesquisaram, algumas gravaram, elas Uhum. gravaram falando sobre, e foi muito interessante, porque N personalidades apareceram. Inclusive, tenho alunas de diversas religiões, né? Uma falou de Marta, personagem Uhum. bíblica. Ela gravou um vídeo Uhum. falando sobre Marta e por que ela admirava Marta, Uhum. né? Aí nós tivemos uma outra que falou da Lady Di, do trabalho dela de solidariedade. E tudo que ela Uhum. passou por estar onde estava e ser como era, né? Então, nós Uhum. tivemos, sim, uma linha de apresentação onde elas começaram a encontrar, inclusive no campo das artes, encontraram a primeira mulher desenhista da Disney, porque as Oh, princesas, aham. porque as princesas Branca de Neve, Cinderela, elas foram criadas por desenhistas homens, Uhum. né? E aí, de repente, chega essa desenhista e desconstrói. As princesas podem ser lutar, elas podem ser fortes, elas podem carregar o príncipe aqui e tirá-lo do perigo, né? Então, isso Aham. não é falar que é mais ou menos, mas esse encontro dessa aluna com essa desenhista, que agora fugiu o nome, inclusive está no nosso Instagram, dessa desenhista da Disney, a primeira mulher, desconstrói essa princesa frágil e Uhum. fica Isso ali é, esperando, né? E que é uma visão muito antiga também, né? Dos anos 40, dos anos 30, né? Que a mulher tinha que ser frágil para poder ser protegida e Isso. etc. Sim, Bom, e na olha. arte a Frida, né? Uma aluna Uhum. também abordou a Frida Kahlo. Uhum. Histórico de aborto, de acidente, de dores físicas e de dores emocionais. Então, é Uhum. uma linha grande de pessoas que elas vêm pesquisando e conhecendo também. Ah, isso é legal. Olha, nós temos 20 minutos de live. Eu normalmente, assim, quando falta 20 minutos, eu abro para perguntas. Então, tem um balãozinho aqui embaixo da imagem da Paula, né? Um balãozinho com uma interrogação dentro. Vocês podem colocar as perguntas lá, que eu vou fazendo as perguntas para ela aqui, porque eu vou encher ela de perguntas, né? Quer dizer, já fiz um monte de perguntas até agora, mas assim, de vocês acharem que tem alguma coisa que ela poderia falar e para inspirar vocês que estão aí, que eu estou vendo que tem um monte de aluno também aqui participando, tem professores, né, tem técnicas aqui, a Ana Cardoso está aí também, né, tem a Cleide, a Elzinha, nossa Elzinha, Mulheres de Bronze também está aí, então, por favor, coloque as perguntas lá. Mas assim, agora, né, daqui para frente, assim, quais são os projetos para o Além das Flores? Então, esse projeto, que era ali um núcleo onde eu percebi um problema, percebemos, eu e a Mariana, ele cresceu. Ele cresceu, ele já está envolvendo a escola toda, ele já Uhum. está chegando em outras escolas. Eu fui parar na prefeitura para falar do projeto, e de repente eu fui lá na Secretaria Estadual da Educação receber um prêmio pelo projeto, Olha e que legal. isso meio que me assustou, porque não era algo de holofote, né? Era algo Uhum. realmente necessário a se fazer, e eu poderia fazer. Eu Uhum. senti que era meu, que eu poderia fazer. Sim, Então, para o projeto, eu penso que eu desejo que outras escolas entrem em contato com a gente e plantar sementinha do Muito Além das Flores nessas outras escolas. Que outros sim. educadores se apropriem desse material, se apropriem desse ideal, né, Uhum. desses conteúdos, dessa forma de abordar meninos e meninas, para que a Uhum. gente mude, num curto prazo, essas famílias, né? Uhum. Esses relacionamentos que, infelizmente, ainda tem ainda um índice de violência, de mortes, né? Que a Sim, gente escuta. Então, eu penso que se a gente fizer uma corrente em outras escolas, né? Me põe à disposição a isso. Para que ele não sim. fique algo do Nestor, da escola que eu trabalho, mas que ele seja Uhum. algo de todos, que todos se apropriem Uhum. dele. E vocês Então, pretendem fazer uma publicação disso?
Então, eu tenho uma É, amiga que ela é de uma outra escola, né? E ela entrou em contato comigo. Ela, Ana, você poderia vir aqui na minha escola para falar do projeto? Ela é de uma outra aham, escola. Eu falei, tô pronta, porque eu quero que nasça. Então, eu acho que eu quero que ele cresça. Agora eu quero. é, aham. Agora eu É porque eu fico pensando que é uma coisa que você pode, tipo assim, patentear, digamos assim, né? Porque as ideias boas, elas precisam ser espalhadas, né? Precisam ser doadas para outras pessoas. Mas você não pode deixar que alguém pegue a sua ideia e transforme numa coisa ruim, entende? sim, Por isso que eu eu acho que tenho que você tomar tem muito que, cuidado com isso, realmente. por isso que eu acho que você tem que, sabe, investir em publicar aí um manual, entendeu? Um manual pedagógico de implantação, né? Chamar de Muito Além das Flores, um projeto de conscientização, né? Do feminino, né? Da mulher, em busca da igualdade, o nome que você quiser dar, né? Do feminismo mesmo e tal. E botar para frente, mulher, entendeu? Que é um trabalho bonito pra Adorei. caramba, o trabalho é muito bonito, entende? Você é uma professora, você, né, tá nas artes aí, já pode fazer as artes do próprio trabalho, entendeu? Já tem outras pessoas trabalhando com você, né? Tem depoimentos das crianças, né, dos adolescentes. Então, né, vamos fazer crescer. Daqui a pouco, daqui a 5 anos, quero conversar com você de novo e isso ser uma disciplina nas universidades, ser É, uma profissão para quem quiser seguir, não é? que bacana. Você sabe que eu não tinha essa pretensão, mas hoje eu percebo que eu tenho essa obrigação. Aí, ó, Eu sinto, beleza. já virou algo de responsabilidade, né? E Isso, eu realmente seria muito ruim eu deixar isso apagar. exatamente, não pode, né? É uma Então você judiação. já tem um trabalho aí para sua aposentadoria, querendo ou não. Ó, você é um testemunho que você está falando aqui, já entraram e saíram dessa live aqui 75 pessoas, né? Continuaram com a gente aí desde o início, 11 pessoas, o que a gente adora, porque a gente consegue ler os comentários e consegue, né, conversar e tal. Mas o projeto da Paula está no Instagram como, né, @além das flores, né? O Instagram Muito dela é além das flores. Muito paula.loma, além. então é muito além das flores. Então, tá aí no nosso, tá no nosso, na nossa página, né? Tá lá na nossa página na internet, o blog sobre ela, as informações e os links para vocês entrarem aí no Instagram e contribuírem com a Paula. Eu só tenho a agradecer, Paulo, o seu tempo, né? A sua disponibilidade de estar aqui com a gente conversando. Não apareceu nenhuma pergunta para você. Tá todo mundo tímido aí, ninguém quer falar nada. Parece que a gente abordou tudo, Ou né? A fomos muito Vera, claras. fomos muito claros, né? A Vera está mandando parabéns, né? A Cleide falou que lindo, os olhos brilham quando você fala sobre o projeto, né? Várias pessoas mandaram um recado aqui para você e aí colocaram o @paula.loma, então você vai poder acessar depois. Tá Tá bom? bom. Essa live fica gravada no nosso Instagram e depois sobe para o YouTube e o blog da Paula está lá, lindo, no www.mulheresacesta.com.br. Obrigada, Thaís. Obrigada pelo trabalho que você tem feito também. E eu só tenho a agradecer as pessoas que ficaram aqui com a gente. Bom feriado aí para vocês, né? Que é Semana Santa, né? Boa Páscoa, Boa né? viagem. E para os que não são de Páscoa, né? Bom Passover para vocês todos, né? E aproveitem aí o final do feriado para poder descansar um pouco também, né? Olha, agradeço a oportunidade. Falar do Muito Além das Flores é falar de algo que nasceu de uma indignação e tá muito além das flores, né? E poder empoderar e cuidar dessas meninas é papel de todos nós, né? Exatamente, exatamente. Conte conosco para divulgação quando o manual ficar pronto, né? Manda aí pra gente, a gente divulga, põe lá no site para quem quiser. Então, Eu conte adoraria que outras conosco. instituições abraçassem levassem para outras meninas, muitas meninas. E meninos também, Publica, para deixar. tá bom? Tá bom. Um super abraço para você, Obrigada. abraço para todo mundo e até mais.
Até mais. Obrigada, viu? Obrigada, Paula. Tchau, Obrigada a tchau. você. Obrigada, Arilza.